Semestre que vem eu vou tentar. Acabou você dando aula pra gente também, né? Por enquanto, sim. Não tem como reverter isso? Semestre que vem, talvez dê. Talvez eu trabalhe com vocês no quarto semestre. Tem que ver como que vai ser a distribuição das disciplinas. Entendi. Tela 2. Fazer uma chamada. Uma chamada não. Uma chamada de escola, não uma chamada de reunião. Para acabar o semestre. Com vocês tem a vantagem que eu acho que não precisa ter um número certo de aulas no semestre, né? Eu acho que... Eu não sei. Eu achava que era carga horária, não? Isso, mas eu acho que não tem carga horária do semestre. É carga horária do geral, assim, do final do ano só. Ah, tá. Entendi como é que é. Porque eu nunca vi ninguém falando que tem que... Nas outras turmas eu tenho que ter carga horária certinha, né? Tipo... se for 30 horas, eu tenho que ter umas 36 aulas e tal. Não sei se com vocês eu preciso. Mas de qualquer jeito, eu acho que passou, porque teve uns sábados letivos. Depois desse negócio de pandemia, eu nem sei mais o que a gente tem que fazer mesmo. Só sei de nota, nota e nota. Nota é importante. Alice, tá por aí? Só tem 6 pessoas, né? Melhor olhar aqui e falar quem tá. Seu gato tá nervoso com você aí, Fernanda. Hã? Seu gato tá nervoso com você. Não é porque ela fica esfregando a cabeça no meu pé e fica miando. É assim mesmo. É dengue. Talvez ela quer que você pegue ela no colo. Eduardo, Fernanda. É isso mesmo. Eduardo, Fernanda, Hildo, Isabela, Joaquim. E, por último, Lara. E Lara. Depois me lembra, se chegar mais alguém, para colocar aqui. Vou até deixar isso aberto já, para ver se depois de um tempo ele salva. Ó, são 51 horas. Via das dúvidas, vamos fazer uma conta aqui para ver se vai dar. 51 vezes 50 dividido por 60. Quase, quase. Ah, não, e tem semana que vem ainda que é atividade, né? Então vai dar 45 certinho. Então minha parte ficou totalmente fechada, podemos dizer assim. Vou até lançar já semana que vem. Dia 4, 3, atividade de ferrografia. Todo mundo tá com a nota boa, gente? Eu acho que sim, até então não tava faltando nota nenhuma. Show. Aí agora vai dar a carga horária certinha. Vamos lá. A aula de hoje é ferrografia. Eu coloquei a aula do Diego, ela tá bem completa. Então eu coloquei o link lá no AVA para vocês usarem como apostila para fazer a atividade da semana que vem. Que talvez eu poste essa semana. Aí quem quiser já fazer, já fica livre já fica livre, né, de semana que vem, não precisa ficar com uma aula a menos. Mas ela tá aqui, ela tá bem completa, assim, tipo, tem bastante texto, dá para vocês darem uma lida e conseguir fazer mais certinho, vamos colocar assim. O slide que eu preparei hoje, ele tá mais resumido. Tá um pouquinho menor para não ficar tão longa a aula, porque a aula tem que durar só 1 hora, né? No máximo 1 hora. Então, é isso aí. Alguém tem alguma dúvida de fechamento? Alguma atividade que não conseguiu fazer? Deixa eu fechar minha câmera aqui. Alguma última palavra? Então vamos que vamos. Deixa eu fechar esses e-mails aqui para não chegar e-mail no meio da aula. Bora então. Pessoal, última aula do semestre para vocês. A gente vai falar sobre ferrografia. Vocês já tiveram uma noçãozinha na última aula sobre
análise de lubrificante, né? A ferrografia é uma dessas análises que existe um monte, mas vocês podem escolher trabalhar pela ferrografia. A ferrografia vai ser especificamente a que trabalha com os contaminantes presentes no óleo, certo? Então, a gente pode escolher fazer ali, tipo, analisar essa contaminação por número ou por tipo de contaminação, entre outras coisas. Só para lembrar para vocês, a gente também pode escolher fazer acompanhar a viscosidade, o pH, o índice de viscosidade, entre outras tantas coisas. Tá. Permitir? Eu permito, depois demora um tempo para chegar a pessoa. Mas daqui a pouco a Jennifer chega aí. Chegou, viu? Bom dia, Jennifer. Então, só para continuar aqui, a gente viu que a ferrografia vai ser o estudo da partícula encontrada no óleo lubrificante. E através disso a gente consegue acompanhar como que está o desgaste desse equipamento. Tanto a parte de quantidade de desgaste gerado, se a gente for olhar quantitativamente, quanto o tipo de contaminante gerado, se a gente for fazer a parte da analítica. Então, são duas formas diferentes que a gente faz essa avaliação através da ferrografia. Analítica e quantitativa. Quantitativa, como o nome diz, a gente vê a concentração... Desculpe o atraso. Tranquilo, relaxa. Depois qualquer coisinha, o início da aula você pega lá na gravação. Que eu estou fazendo aqui. Deixa eu ver se eu estou fazendo a gravação. Tá gravando. Então, quantitativamente, a gente acompanha a quantidade de contaminante que a gente tem nesse fluido, nesse líquido lubrificante, no caso. E acompanhando a quantidade, a gente consegue ver também a tendência desse desgaste. Porque se essa quantidade aumenta, a gente pode falar que esse desgaste está aumentando. Se ela aumenta de uma forma linear, a gente fala, esse desgaste está se mantendo meio que constante. Então, faz parte da vida útil do material. Só que se ele aumenta sem ser linearmente, se ele aumenta de uma quantidade muito grande, a gente vê que esse desgaste está mais acentuado, entre outras coisas. E a parte do analítico, onde a gente vai ver no microscópio como que é essa partícula e vai determinar de onde vem essa partícula, qual é a forma, entre outras coisas. Então, uma pergunta certa lá no semana que vem vai ser... Nossa, eu tô com a gola levantada igual o Doutor Estranho aqui. Agora eu acertei. Então, a gente vai ter dois tipos diferentes de ferrografia. São a pergunta certa da semana que vem. Que a gente tem a quantitativa e tem a analítica. Pronto. Começando pela quantitativa, a gente vai falar que ela serve para avaliar a quantidade e o tamanho da partícula. Esse é um ensaio muito fácil e rápido para fazer, porque ele é feito através de um equipamento. Só dar um spoiler aqui, ó. Esse equipamento. E ele pode ser feito ali na área mesmo. Então, você consegue analisar o seu lubrificante de uma forma muito prática na área mesmo e já tirar uma conclusão ali na hora. Não precisa de nenhuma análise futura, vamos colocar assim. E tendo o histórico, no caso do seu lubrificante, você pode fazer uma análise de tendência, como nesse gráfico aqui, ó, que começou em 97 e acabou em 99. E então, Paulo e Jennifer, no final da aula, me lembra de colocar o nome de vocês lá na chamada. Beleza? Beleza. Uma vantagem é a rapidez, né? A desvantagem que a gente tem nessa parte quantitativa é que a gente não consegue saber de onde são essas partículas. Não consegue saber qual é o motivo. Se a gente quiser saber o motivo, como eu falei, a gente tem que fazer a ferrografia analítica. Aí, como é feito? Vocês entenderam isso aqui? Gente, a parte teórica desse ensaio? Professor, você poderia repetir? Porque aqui travou muito a minha internet. Tranquilo. Eu estava falando que a parte da ferrografia quantitativa, ela vai servir para avaliar apenas a quantidade e o tamanho das partículas que são geradas no seu lubrificante. Então, você não consegue fazer a parte de análise mesmo da causa desse desgaste. É um ensaio rápido e que você consegue fazer na área mesmo. Então, tipo, ele é bem fácil e ele te dá respostas muito imediatas.
Beleza, Ana? Beleza, obrigada. Nada. Aí como que funciona? Você vai pegar uma quantidade pré-definida de lubrificante e vai colocar nesse equipamento, que é chamado ferrógrafo ou contador de partícula. Ali dentro, ele vai ter um canal onde você tem o fluxo do lubrificante. Vocês estão vendo meu mouse, gente? Aqui, ó. Sim, dá pra ver. Então, você vai passar por dentro de um tubo esse fluxo de lubrificante e aqui você vai ter uma luz. E desse outro lado, você vai ter um fotodetector. Então, quando você vai passar tipo, com partículas de menos de 5 milímetros na frente desses emissores de luz, ele vai chegar um pouco da luz aqui desse lado, e se você passar com partículas de mais de 5 micrômetros, você vai tampar totalmente a luz, então você não vai ter detecção do outro lado. Assim, ele vai contando através de um processador as partículas maiores e as partículas menores. Tá vendo aqui no display? Em cima em cima que eu estou escolhendo, tá, gente? Não tem a definição não, mas aqui, ó, se a gente aumentar aqui, vocês vão ver que é uma de partícula grande, a outra de partícula pequena, no caso. Aí é SL. Aí ele vai contando essas partículas e no final a gente consegue acompanhar a quantidade de partículas que a gente tem geradas nesse fluido. Aí a gente faz aquele histórico e vai fazendo um gráfico para acompanhar sempre esse histórico, vamos colocar assim, esse fluido, para ver se está gerando ou não partícula. Deixa eu ver se chegou alguém aqui em casa. Então, ixi, sumiu meu telefone, não tem como ver não. Aguenta aí, gente. Estão tocando lá na frente. Tem ninguém não, eu que tô doido. Vou deixar aqui aberta a câmera para eu ver se quando chegar alguém. Entenderam, galera? Entendeu, Andresa? Professor, cheguei agora, tô meio perdida ainda. Massa, vou falar de novo para você então. O que acontece? Quando a gente faz a ferrografia quantitativa, a gente quer saber a quantidade de partículas que tem no nosso lubrificante. A gente vai pegar lá a amostra e vai colocar dentro desse equipamento que chama ferrógrafo. E aqui a gente vai ter 2 emissores de luz e do outro lado a gente vai ter 2 detectores de luz. Aqui vai ser onde a gente vai passar o lubrificante. Ó. Tá vendo que tem um sentido de fluxo? Que é um tubinho onde que fica o precipitado. No final desse tubo a gente tem o precipitado no caso de partículas. Aí, aqui a gente vai passar na frente de um equipamento, funciona sozinho, ele já te dá o resultado. Mas a ideia é, quando passa uma partícula pequena na frente do emissor de luz, chega um pouco de luz no fotodetector, e quando passa uma partícula grande, com mais de 5 micrômetros, ele tampa totalmente a luz, então o fotodetector não recebe nenhuma informação. Aí, através dessa informação de pouca luz e nenhuma luz, ele vai contando as partículas e vão separando em S, que é small, pequeno, e L, que é grande, no caso. Entendeu? Entendi. É rápido, tem uma desvantagemzinha só, é que se você tiver uma partícula pequena embaixo da partícula grande, aqui nesse caso, ó, tá vendo? Eu deixei a partícula pequena aqui isolada da partícula grande. Pode acontecer dessa partícula pequena estar embaixo dessa partícula grande e você não conseguir detectar ela direitinho. Então vai ser um erro de medição, mas de qualquer jeito, assim, na tendência ali, na forma de ensaio, esse erro ele vai ser diluído, então não é um problema, vamos colocar assim. Se você sempre usa a ferrografia quantitativa, você vai acabar detectando e vendo a tendência de desgaste de qualquer jeito. Então é um ensaio prático e rápido, e que você já tira informações na hora, assim. Permitido. Entendeu? Sim. Aí aqui tem a ideia, aí agora tá falando como que a gente faz essa análise. No caso, como eu falei com vocês, é separado em partículas grandes, que é o L, tem um desses no IFES,
Então, a gente não tem laboratório de lubrificação ainda no IFES, ô Jennifer. Minha próxima... O que eu quero fazer... Próxima coisa que eu quero fazer, quando a gente tiver um espaço maior, claro, é começar a comprar coisas de lubrificação para fazer um laboratório de lubrificação. Mas a gente está com essa tendência, a gente está com esse plano aí. Tipo, no laboratório de manutenção, a gente já tem algumas coisas que podem ser utilizadas para lubrificação. Mas, tipo, a ferrografia analítica, se a gente comprar o equipamento que faz a laminação, depois eu vou mostrar para vocês, a gente já consegue fazer, como a gente tem microscópio no laboratório de ensaios. Então dá para fazer já. Só precisa de um equipamento pequenininho. No futuro, se pá, quando vocês voltarem ao presencial, semestre que vem, dá para fazer alguma aulinha prática lá no IFES já de lubrificação. A parte de medição de viscosidade, algum desses ensaios já dá para fazer já. Bora lá, continuando, gente. A gente tendo o resultado de quantas partículas grandes e quantas partículas pequenas a gente tem naquela amostra de fluido, a gente vai e faz a conta. Pode fazer de duas formas diferentes. A gente pode acompanhar a quantidade total de contaminante, somando a partícula grande com a pequena. Esse é o mais utilizado e ele é o que dá o resultado mais fácil, vamos colocar assim. Porque você está vendo a quantidade total e você usa isso para controlar. Aí a gente faz o controle dessa forma aqui de baixo. Ó, faz um gráfico e para cada data a gente coloca a quantidade de partícula que está encontrada ali naquele lubrificante, vamos colocar assim. Tá vendo que dá uma diminuída aqui de vez em quando? Bom dia, professor. Demorei para entrar, pois estava tranquilo. Depois, Luiz, você pega o iniciozinho da aula no vídeo, até a parte que você entrou. Você tá vendo que às vezes diminui essa quantidade de fluido, de contaminante no fluido? Estão vendo aqui, gente? Sim. Isso acontece porque a gente tem filtros também, né? Não, relaxa. Tranquilo, Luiz. Depois me lembra no final da aula, quem chegou depois da chamada, para eu ir lá e colocar o nome de vocês. Então, às vezes diminui porque fica o filtro, no caso, funciona, então a gente fica com essas partículas ou no reservatório ou ela é barrada no filtro mesmo. Mas a ideia é medir o quanto de partícula que está no nosso sistema. Entendeu? Então, a gente pode fazer uma tendência e quando chega num total que a gente define, a gente vai e faz a filtragem externa no caso desse óleo, que é pegar esse óleo, fazer a filtragem, limpar o reservatório e voltar com ele para o sistema, se puder fazer isso, né? Se as outras propriedades que a gente estiver acompanhando estiver dentro do limite previsto também. Como eu falei na última aula, no caso é ver se a viscosidade está com mais ou menos 10%, se passar desse limite, a gente já tem que tomar outra providência e tal. Então, é um conjunto de ações, no caso. Uma das coisas que você pode acompanhar é a quantidade de contaminante. Vocês entenderam quando acompanha a quantidade total? Ou eu falei muito e confundi vocês? Fernanda? Eu viajei aqui. Beleza, Andressa. Só falando mais rápido, então. Quando você faz a ferrografia quantitativa, você vai contar, através do equipamento, a quantidade de partículas grandes e partículas pequenas, e você pode fazer dois tipos de análise. O primeiro tipo de análise é acompanhar a quantidade total de partículas, onde você vai ver a quantidade de partícula grande que você tem ali, a quantidade de partículas pequenas, vai somar as duas e vai ver se está dentro do limite previsto. Entenderam? Sim, agora sim. Beleza. Uma outra forma que a gente tem de acompanhar também é acompanhar a quantidade de partícula grande que a gente tem no sistema em relação ao total de partículas. Então, a gente vai medir a quantidade de partículas grandes, a quantidade de partícula pequena, vai fazer a diferença das duas. Ó, aqui tem a formulazinha. Ó. A gente chama isso de fator PLP, que vê o percentual de partículas grandes. Então, a gente vai pegar a partícula grande menos a partícula pequena
vai dividir pelo total de partículas e vai multiplicar por 100. Assim a gente vai ver o percentual de partículas grandes que a gente tem nesse óleo. E assim a gente pode fazer um gráfico desse daqui também. Entenderam como que é o fator? Sim. Qual que é o problema? Tipo, isso também é um pouco utilizado. Às vezes você vai utilizar esse fator. O problema é que se o desgaste ele for mais ou menos contínuo, a gente vai ter que esse percentual ele vai continuar, embora o percentual total de partículas vai aumentar, essa quantidade, esse percentual ele vai continuar constante. Então você não vai ter uma impressão real de quanto de contaminação você tem nesse óleo. Entenderam? Entendeu, Jennifer? Eu acho que sim. Então, por esse motivo que esse PLP às vezes pode passar, esse fator PLP às vezes pode passar para a gente uma impressão fantasiosa, vamos colocar assim, do tipo de desgaste, a gente costuma utilizar a quantidade total de partículas, porque ele dá ele é mais sensível, vamos colocar assim, a gente consegue perceber se o nosso óleo está muito sujo ou pouco sujo de uma forma mais imediata, vamos colocar assim. Então, por isso que ele é mais utilizado. Mas para casos específicos, quando a gente não está interessado com a quantidade de partícula, mas sim com o tipo de desgaste e a severidade do desgaste que a gente está tendo no nosso sistema, a gente vai e usa o fator PLP. Deixa eu ver que minha cachorra está estragando aqui, gente. 2 segundinhos. Pai de pet sofre, gente. Desse jeito. Alguma dúvida aqui, gente? Nesse slide? Não. Então, bora para frente. Aí, por último, não menos importante, a gente tem a ferrografia analítica. Na ferrografia analítica, a gente não está necessariamente preocupado com a quantidade de partícula que está sendo gerada. Claro que geralmente você faz as duas análises. Quando você tem interesse em fazer a ferrografia analítica, você também tem o interesse de fazer a quantitativa. Geralmente você faz o quê? Você faz a quantitativa, que é mais rápida na área. Quando você tem um problema, que você detecta um problema, do tipo aqui, ó, quando a gente vê a nossa tendência, tá vendo que aqui do nada deu um pico de quantidade de partícula? Quando dá esse pico de quantidade de partícula do nada no nosso ensaio, tá uma tendência normal aqui, ó, bem próximo uma da outra, dentro da linha, do nada esse negócio subiu muito. Aí a gente faz o quê? A gente faz uma ferrografia analítica para ver qual que está sendo a origem dessas partículas. A ideia aqui é a gente analisar realmente qual que é o formato da nossa partícula, de que é feita essa partícula, qual que é a concentração, no caso ali, quando a gente passa o lubrificante, no caso, no equipamento, e qual que é a origem, no caso, se ela é ferrosa, se ela não é ferrosa, se ela está sendo, se a origem é abrasão, se é um rolamento, se é um desgaste de deslizamento, um monte de coisa. A gente quer saber de onde está vindo essas partículas, quando a gente faz uma ferrografia analítica. E a ideia aqui é a gente pegar uma lâmina de ferro, uma lâmina de vidro, e fazer de uma forma sistemática o depósito desses contaminantes nessa lâmina de vidro. Aí a gente pega essa lâmina de vidro e leva para o microscópio. Aí no microscópio a gente consegue identificar como que são essas partículas e quais que são essas partículas. Uma das pequenas desvantagens e que onera um pouco a ferrografia analítica é que ela precisa ser feita por alguém que tem informação técnica para isso.
Porque não é tão simples você olhar para a partícula e identificar. Ah, essa partícula aqui é uma partícula de alumínio, por exemplo, entre outras coisas. Então, nesse caso da ferrografia analítica, ela precisa ser feita por um técnico competente. Então, no caso, a gente tem um pouquinho de valor ali, um pouquinho mais caro para fazer esse tipo de ensaio. E também, como precisa de análise humana, a gente tem um tempo a mais para ele precisar ser feito. Entenderam? Entendi. Massa. Ó, aqui é bonitinho assim, mas a gente vai fazer isso mais específico. A primeira parte de fazer uma ferrografia analítica é você pegar a amostra de óleo e você vai passar dentro de um equipamento que chama laminação de ferrograma. Para que serve isso? Você vai ter uma chapa magnética, vai ter uma fonte de magnetismo, vamos colocar assim, e você vai passar o seu óleo. Nisso que você passa o seu óleo, as partículas ferrosas, porque elas são ferromagnéticas, elas vão ficar depositadas por tamanho, de uma forma organizada em cima dessa lâmina de ferro, onde inicialmente você vai ter as partículas de mais de 5 micrômetros, no meio você vai ter as partículas de mais ou menos de 1 até 5 micrômetros, e no final vocês vão ter a partícula menorzinha, certo? Com menos de 1 micrômetro. E essas partículas de material ferroso, ela vai servir como uma barreira, como um dique, vamos colocar assim, para reter as partículas que não são ferrosas. Então, também vai acontecer por tamanho, mas uma das coisas legais na hora de você analisar é que vocês vão ver que a partícula ferrosa, se vocês forem trabalhar com isso, óbvio, vocês vão ver que a partícula ferrosa vão estar organizadas em fileira, e as partículas não ferrosas, elas vão estar organizadas no meio dessas partículas ferrosas, porque elas vão ser a barreira, vamos colocar assim. Certo? Certo ou não está certo? Eu também acho isso muito maneiro. Eu queria ter esse equipamento lá no... Ia ser uma aula, tipo, umas 2 aulas que a gente ia gastar só fazendo isso. Analisando as partículazinhas, vendo os formatos. Todo mundo entendeu, gente? Alguém não entendeu como é feito essa primeira etapa da ferrografia analítica? Deixa eu ver um voluntário aqui. Hildo, entendeu? Joaquim. Top. Então, seguindo aqui para a próxima etapa. Aí, uma vez que a gente faz essa primeira etapa, que é separar nessa partícula, nessa lâmina de vidro, a gente vai ter, quando a gente coloca no microscópio, mais ou menos esse esquema aqui, ó. Tá vendo? Onde a primeira partícula vai ser umas partículas ferrosas maiores, na segunda fileira um pouquinho menor, e no final vai ser umas bem pequenininhas. E no meio disso, a gente vai ter outro tipo de partícula. Aí, tendo isso, a gente vai ter que analisar através do nosso conhecimento, vamos colocar assim, vai ter que separar essas partículas em 5 categorias diferentes. A ferrosa, a não ferrosa, os que são óxidos de ferro, os produtos de degradação do lubrificante e os contaminantes. Uma vez que a gente tem essa quantidade, a gente analisa essas partículas, a gente vai separar em um monte de categorias diferentes, onde as partículas vão poder ser analisadas quanto à origem dela, de qual material que ela é feita, qual o tipo de origem que ela está tendo, tipo assim, essa partícula foi gerada por uma abrasão, por um deslizamento, por uma esfoliação, por um monte de coisa. Eu posso falar qual que é a origem dessa partícula, tipo, é uma partícula ferrosa de alta liga, uma partícula ferrosa de baixa liga, uma liga de cobre, uma liga de alumínio, entre outras coisas. E a gente pode organizar todas essas partículas num gráfico, igual a gente fez aqui, ó. A gente pegou, falando, ó, qual o tipo de desgaste ela está sofrendo, qual que é o formato dela, o que ela é e, tipo, qual é a origem dela. Por exemplo, se for um contaminante, eu posso falar, isso é um carvão, isso é uma fibra de pano, entre outras coisas assim. Aqui eles colocaram numa escala de 0 a 10, mas é uma escala de referência gráfica, tá, gente? Porque como é uma análise complicada, cada tipo de partícula dessa,
ela vai precisar ser identificada de uma forma diferente e ela vai ter um tipo de escala que vai referir a ela. Então, isso aqui, ora pode ser por quantidade, ora pode ser por origem, ora pode ser por um monte de coisa. Então, a gente coloca num gráfico, mas na hora de analisar, a gente precisa saber que essa escala de 0 a 10, ela vai depender, esse tamanho, tipo, essa unidade de 0 a 10, ela vai variar de acordo com o tipo de partícula. Então, vai depender também da pessoa que vai analisar na hora que ela vai analisar. Entenderam ou eu viajei muito? Deu para entender. Deu? Massa. Então vamos para a próxima. Agora, última parte é alguns exemplos de como identificar essas partículas. Como eu falei, não é fácil identificar, né? O cara precisa ter um conhecimento. E no slide do Diego, que eu coloquei como apostila, essa parte de análise está bem mais ampla. No caso, para quando vocês precisarem ver uma partícula, vocês, através da apostila lá do slide do Diego, vocês conseguem identificar de uma forma mais precisa, vamos colocar assim. Mas a partícula ferrosa, ela vai ser a mais encontrada, geralmente, na ferrografia. E isso vai acontecer porque, geralmente, as máquinas são feitas de material ferroso. Então, essa partícula vai ser encontrada com mais intensidade, porque vai ser partícula de desprendimento do próprio equipamento, vamos colocar assim. Elas vão ser facilmente identificadas porque elas vão estar enfileiradas, certo? Pelos diferentes tamanhos. E para você reconhecer se elas são de baixa liga ou de alta liga, geralmente a gente faz um aumento da temperatura ou a gente vê se existe um aumento de temperatura no equipamento. Se essa partícula, se precisar ser aquecida e ela tomar a cor azul, a gente sabe que é um aço de baixa liga. E se ela tomar uma cor palha, mais para o avermelhado, a gente vai saber se ela é de média liga ou de alta liga. A gente pode também analisar qual que é o tipo de desgaste que vai acontecer nessa partícula ferrosa. Por exemplo, se a partícula tiver esse formato aqui que a gente tem nessa imagem, a gente vai falar que essa partícula ela é referente a uma esfoliação. O que é esfoliação? É o tipo de desgaste mais normal que a gente tem no equipamento. Então, geralmente, quando a gente faz a ferrografia analítica e encontra esse tipo de partícula, a gente tem certeza que o nosso equipamento está funcionando de uma forma normal. A gente não se preocupa muito, porque a gente sabe que não vai acontecer uma falha por esfoliação, no caso, porque é o desgaste normal da vida útil do equipamento. Quando a gente tem muita partícula, muita partícula, assim, mais de uma quantidade normal, a gente sabe que esse equipamento está sofrendo um envelhecimento acelerado. Vocês entendem o que é o envelhecimento do equipamento? Entende, gente? Repete a pergunta. Vamos lá, vou falar tudo de novo, então, que eu vou chegar na pergunta de novo. Quando a gente acha partícula de esfoliação numa quantidade normal, numas taxas meio que constantes, lembra quando a gente faz a quantitativa e acha uma taxa constante, usa aquele PLP? Se a gente está achando uma taxa constante e as partículas são de esfoliação, a gente não se preocupa com isso porque a gente acredita que o nosso equipamento está sofrendo um envelhecimento normal. Só que quando a gente faz o PLP e dá uma taxa aumentada e a gente vê que essas partículas elas são de esfoliação, a gente vê que o equipamento está sofrendo um envelhecimento acelerado. Ou seja, ele está se degradando mais rápido do que ele deveria. Essa era a minha pergunta. Vocês entendem o que é o envelhecimento do equipamento? Alguém já falou esse termo com vocês? Já, André? Que o equipamento está ficando velho? Isso. Na verdade, não necessariamente que ele está ficando velho. É que vocês já ouviram falar daquela curva da banheira? Não. Vocês não fizeram manutenção ainda, né? Não. Verdade. Eu sempre esqueço que o integrado é diferente do concomitante. A curva da banheira
ela é uma tendência, no caso, de quando o seu equipamento vai dar muita falha. Então, ela tem um formatinho de um banheiro. O que significa? Deixa eu desenhar aqui. Cadê? Vou usar aquela lousa interativa, ver se funciona. Criando o gem. Apareceu para vocês? Aham. Vamos lá e fazer uma curva da banheira aqui para vocês. Nossa, que tristeza. A gente tem que a curva da banheira ela tem esse formato aqui, ó. Onde aqui a gente tem a vida útil do equipamento e aqui a gente tem a taxa de falha. Aí o que significa isso? Ó, aqui a gente tem a vida normal do equipamento, aqui a gente tem o equipamento envelhecido, velho, no final da vida útil, e aqui a gente tem no início da vida útil. A gente vê que a taxa de falha ela acontece ou no início ou no envelhecimento. Isso aqui é a parte que a gente precisa de um revamp, isso aqui é a parte que a gente monta o equipamento. Aqui ele vai dar mais defeito, aqui ele vai dar mais defeito. Aqui ele vai dar defeito numa taxa controlada, vamos colocar assim. Quando a gente vê que tem muita esfoliação, a gente imagina que o nosso equipamento está indo para essa fase aqui, ó, de envelhecimento antes do previsto. Entende? Entendi. Então, o que acontece? Se ele está indo para esse envelhecimento antes do previsto, alguma coisa está acontecendo para essas partículas serem geradas. E o que a gente faz para evitar com que isso aconteça? A gente muda esse lubrificante. A gente pode corrigir o tipo de lubrificante ou usar um lubrificante de alto desempenho. Entende? Então a gente usa essa análise de lubrificante, essa ferrografia analítica, para agir, no caso, para consertar um defeito que não deveria estar acontecido. Então, quando a gente faz a ferrografia, geralmente a quantidade de esfoliação é uma coisa normal, é uma coisa que a gente não liga muito, se ela estiver dentro de taxas normais. Se acontecer dessa taxa estar subindo muito grande, de forma muito acelerada, a gente precisa intervir e utilizar ou uma aditivação nesse lubrificante ou mudar esse lubrificante. Outra coisa que acontece é o amaciamento. O amaciamento ele acontece normalmente quando a gente faz algum ajuste ou a gente troca algum equipamento no sistema, alguma peça no sistema. É basicamente quando a gente faz uma peça nova, vocês entendem que quando a gente faz duas engrenagens, por mais que ela tenha o mesmo módulo, tudo, quando você coloca uma para interagir com a outra, a gente vai ter algum defeitinho que pode estar acontecendo ali, um sobremetal, um acabamento diferente, alguma coisa que vai fazer com que esse equipamento não esteja 100% interagindo, vamos colocar assim, 100% funcionando. Aí, para ele funcionar de uma forma totalmente correta, vamos colocar assim, a gente tem essa fase de adaptação, que é o amaciamento. E essas partículas que a gente fala que são geradas do amaciamento, ela pode ter o formato de partículas prismáticas, ou ela pode ser causada, quando a gente tem movimento de rolamento, ela pode ser causada por causa de arrancamento de material. Assim, ela vai ter a gente vai ver na partícula que ela tem o formato de corrosão por pitch, que são pontinhos. Vocês entenderam o que é amaciamento? Entenderam ou não entenderam, gente? O que é amaciamento? Entendi. Hã? Entendi. Para quem não entendeu o que é amaciamento, pensa... É um exemplo fora da mecânica, mas pensa quando você pega um tênis novo e esse tênis, logo que você coloca, ele não fica totalmente bom no seu pé. Você fica sentindo dor, assim, não faz esse ajuste. Mas quando você começa a usar ele, vai usando todo dia, depois de uma semana mais ou menos, ele já está ali com o formato do seu pé, você já consegue usar ele sem sentir dor, vamos colocar assim. Então, é basicamente a mesma coisa, certo? O amaciamento ele acontece, só que se vocês acharem partícula prismática em forma excessiva,
pode mostrar que aconteceu algum erro de montagem também no seu sistema. Então, dentro de um certo nível, ele é normal. Se passa desse nível, vamos colocar assim, que foi determinado, aconteceu algum erro de montagem, algum erro humano na hora de colocar esse equipamento para funcionar. Vamos colocar assim. A gente tem as partículas de abrasão, que é o desgaste que mais acontece no dia a dia. Vocês chegaram a ter aquela aula sobre abrasão? Lá no início? Ou eles colocaram mais para o segundo semestre? Tem abrasão a 3 corpos. Eu acho que a gente viu em materiais. Massa, muito bom. Então, o que acontece? Quando vocês têm abrasão a 2 corpos, vocês vão ter muito Quando você vê a partícula, ela vai parecer muito uma partícula como se a gente tivesse feito um arrancamento por faca. Ela vai ter o formato de um cavaco, no caso do torno. E se acontecer o que pode acontecer também é que a partícula seja parecida com o formato de uma partícula de arrancamento de areia. Aqui, ó. Tá vendo? Quando você faz esse arrancamento de areia, você tem meio que um formatinho de cunha, assim, ó, de um semicírculo, de uma semisfera, que pode ser contaminação por areia. Quando você tem contaminação por areia, você vai ter também a presença de areia na sua ferrografia. E você pode buscar também a origem dessa contaminação. Então, ou você vai ter a partícula com o formato de uma partícula que parece com a de torno, até que sai por tornearia, ou você vai ter a contaminação por areia. Aí vocês podem afirmar que está acontecendo abrasão nesse equipamento. E isso pode acontecer por causa de folga ou por causa de alguma falha na vedação do seu equipamento. A fadiga de rolamento, ela vai ocorrer geralmente em mancais ou engrenagens, quando você tem um desses 2 equipamentos, um desses 2 elementos no seu equipamento. Ela vai ter o formato parecido com a de fadiga superficial. Vocês sabem o que é fadiga superficial? Eu não sei, não. Sabe o que é fadiga? Isso eu sei. Então, a fadiga geralmente ela vai acontecer quando você tem uma carga cíclica, certo? E você vai ter uma solicitação e depois um relaxamento. E isso vai fazendo com que suas trincas vão crescendo, não é? Aham. Aí você tem um rompimento por causa disso. Quando você tem contato de 2 superfícies, e não é um contato contínuo, é um contato que você tem o contato, solta o contato, tem o contato, solta o contato. Você vai ter da mesma forma, sendo gerado ali naquela superfície, uma fadiga. Só que essa fadiga, em vez de você ter um rompimento de todo o seu material, ela vai funcionar como se fosse um bigode de chinês. O nome da trinca é de bigode chinês, no caso. Onde você vai ter o arrancamento de lascas na sua superfície. E você tendo esse formato não definido de arrancamento, você vai chamar, no caso, essa partícula de nacos. Ela não vai ter uma forma definida. Mas a gente também pode ter a fadiga de rolamento tendo partículas no formato esférico ou laminar. Mas aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, a gente tem o naco de pitching, que ele não tem um formato definido. Ó. Você olha assim, você vê que aconteceu um desprendimento, que isso aqui veio de uma superfície, mas não tem um formato muito certo. Aí você sabe que isso está acontecendo por causa de fadiga de rolamento. Então tá vendo que não é uma coisa tão simples, além de saber identificar a partícula, você tem que saber identificar de onde essa partícula está vindo. É uma coisa bem... A galera que mexe com isso ganha um dinheirinho, entendeu? Tipo assim, não é muito fácil de fazer. Você tem que identificar muito bem, assim, para conseguir indicar diagnósticos, no caso. Outra forma que a gente tem de analisar as partículas ferrosas é que ela pode acontecer por deslizamento, que é o tipo que ocorre normal, assim, só que quando você aumenta muito a sua carga e reduz muito o seu atrito, a gente começa a ter um deslizamento severo.
Então a gente gera mais calor e começa a ter problemas de lubrificação limítrofe no nosso lubrificante, então, no nosso sistema. Então, analisar a partícula de deslizamento. E se ela estiver muito rugosa, assim, com uma superfície muito irregular, a gente pode falar que é um deslizamento severo. Temos as partículas não ferrosas, que elas vão ser fáceis mais ou menos de identificar, porque elas vão estar fora das fileiras formadas, mas elas vão ter a dificuldade de, quando a gente olhar, a gente tem que saber qual que é esse tipo de material que está ali. Aqui a gente tem, no caso, uma partícula de alumínio, e aqui a gente tem uma partícula de bronze. A gente pode definir, uma vez que a gente define o tipo de partícula que está sendo gerada, a gente pode saber de onde está vindo essa partícula. No caso é de bronze, pode vir das bronzinas, por exemplo, que é que a gente coloca na parte que... Peraí, deixa eu mandar essa calar a boca. Pronto. Uma das dificuldades é identificar qual tipo de material. E uma vez que a gente define o tipo de material, a gente tem que falar, onde que no nosso sistema aqui tem esse material, para ver de onde que ele está vindo. Certo? Então, são duas dificuldades diferentes. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, particular, tipo, o bronze aqui, ó, a gente tem umas partículas, uma parte vermelha, tá vendo? E a ferrugem, que é um óxido de ferro, a gente também tem uma parte vermelha. Então, além de saber que o negócio é vermelho, a gente tem que identificar, ó, que o tipo de vermelho é diferente e como o formato é diferente também, ó. O bronze, a gente tem uma parte mais clara, uma parte mais escura, e aqui a gente tem um vermelho mais total, vamos colocar assim, mais forte. Mas só, isso foi uma dúvida minha, mas a gente tem também como identificar as partículas de ferro, onde a gente tem o óxido vermelho, que indica a umidade no nosso sistema, e a gente pode ter o óxido escuro, que vai identificar a lubrificação inadequada ou calor excessivo. Se a gente conseguir identificar esses óxidos. Outra coisa que a gente... Tem outros fatores que a gente pode olhar, que está lá na apostila, mas outra coisa que acontece também é contaminantes, que a gente fala só contaminantes externos, assim, que não está em nenhum lugar do nosso sistema. A gente faz a nossa análise de lubrificante, por exemplo, nossa ferrografia, e acha uma fibra de pano, no nada, assim. A gente tem que saber de onde pode estar surgindo essa partícula de pano. Vocês têm ideia de onde pode surgir uma fibra de pano no sistema? Da roupa de quem estava mexendo? Geralmente não da roupa, mas tipo assim, quando eles vão fazer a manutenção, para trocar o lubrificante ou para fazer a manutenção em algum equipamento, eles vão limpar esse equipamento com esse pano. Só que a gente tem que tomar cuidado para nenhuma fibra se desprender. Claro que pode ser da roupa também, mas aí no caso o cara tá com a roupa bem ruim, assim, bem se desfazendo. A roupa pode prender às vezes em um lugar e o cara não se adequou a fazer a limpeza depois, tirar essa fibra. Mas a gente sabe que essa fibra de pano, ela vai entrar no nosso sistema por causa de um erro de operação. Entende? Entendi. Outra coisa, se a gente acha, por exemplo, uma areia ou uma bactéria, no caso, uma colônia de bactériazinha ou uma kombucha perdida lá, claro que não vai ser kombucha, mas tipo, acham alguma coisa com formato diferente, no caso, uma bactéria, alguma coisa assim lá, a gente sabe que tem entrada de ar, ou entrada de areia, ou está com algum problema de vedação. Então, outra coisa que também é interessante é analisar os outros contaminantes que pode estar ali no nosso sistema. A gente sabe que esse material vai vir de alguma coisa que não faz parte do nosso sistema. Beleza, gente? Ó, o corretor atrapalhou o meu negócio aqui. Vocês lembram que eu falei da ISO 4006 na outra aula? Lembra ou não lembra? Caiu uma internet? Lara, Luiz, Hildo.
Alice, Ana. Tem alguém aí? Eu tô aqui, eu tô tentando lembrar. Ah, beleza. Não, eu vou falar rapidinho, mas tá lá no outro slide. A ISO 4006 é uma forma da gente organizar o nosso ensaio de ferrografia, de contagem de partícula, para separar ele em 3 níveis diferentes, que são partículas com menos de 4 micrômetros, com menos de 6 micrômetros e com menos de 14 micrômetros. E assim a gente organiza, a gente faz essa contagem e organiza usando as barras, onde aqui no primeiro termo a gente vai ter o com menos de 4, aqui a gente vai ter o menos de 6 e aqui a gente vai ter o menos de 14. E lá na norma, e também pelos fabricantes, a gente consegue ver e olhar se esse lubrificante, se ele está atendendo a todos os componentes do nosso sistema. Tinha até uma tabela lá que falava, é ISO, tá, gente? Não é isso. Que tinha uma tabela falando, nossa bomba não pode ter... deixa eu abrir aqui depois. Eu vou abrir na hora que eu for fazer a chamada. Mas é uma forma de organizar sistematicamente o resultado desse ensaio para ver se o nosso lubrificante está ou não atendendo as especificações de todos os equipamentos que estão instalados no nosso sistema. Beleza? Beleza. Por último, a gente pode falar que analisando a forma, o tamanho e a cor, a gente pode saber quais que são as causas que geram o desgaste ou as falhas que estão presentes no nosso sistema. Certo? Deixa eu mostrar lá no lado para vocês a tabela, só para vocês lembrarem. Aí eu vou aproveitar e já vou fazer a chamada também. E vocês estão liberados por hoje e por esse semestre todo de lubrificação. Claro que depois que vocês fizerem a atividade, né? Na semana que vem. Professor, a atividade semana que vem é no horário da aula? Eu vou colocar no sistema, certo? E vou deixar para vocês fazerem. Eu vou encerrar ela na segunda-feira, provavelmente. Segunda-feira é dia 30? Não, dia 4. Eu vou encerrar no dia 4. Mas se vocês quiserem fazer antes, vocês estão liberados. Aí vocês não precisam fazer depois, né? Só para mostrar para vocês aqui. Ó, era essa tabela aqui, ó, lembra? Da ISO 4000. Aí, 4046 é a parte que tem essa tabela. Aí, tipo, se a gente for falar de bombas, por exemplo, a gente tem que garantir que vai estar com código 18, 16 e 13. Que significa o quê? Ó? O 18 significa que eu vou ter mais de 1.300 partículas e menos que 2.500. Do tal tamanho. Tipo assim, se for 18, por exemplo, na primeira casinha aqui, significa que eu tenho que ter esse número de partículas, entre esses números de partícula com menos de 4 micrômetros. Se eu tiver, por exemplo, 16, significa, na segunda, significa que para partículas de mais de 6 micrômetros, eu tenho que estar entre 320 e 640. Entenderam? Ah, tá. Lembra? Então é isso. Tipo assim, os ensaios vão se juntando, vamos falar assim. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Que aí vocês estão liberados. Quem que eu não falei, que eu não coloquei aqui, que chegou depois? Alice. Deixa eu colocar aqui. Ó, Alice, Jennifer, acho que Andresa. Júlia. Ó, Alice. Deixa eu colocar depois, senão eu vou ter que ficar pondo na ordem de chamada, vai ser difícil. Tirar o jogo aqui. Banana. Alice. Andresa. Jennifer. Júlia. Jennifer. Júlia. Mas quem? Luiz Tinelli. Mas quem? Deixa eu parar de gravar, gente, que aí vocês vão saindo. Interromper gravação.